Maurício Biafra. E ele era agressivo, engraçado. Pô, meu Deus, mas vocês imaginam como é que não é. Foi uma relação ótima. Mas depois viramos amigos sérios. A minha turma dos mineiros em Campinas foi uma turma muito brilhante. Infelizmente alguns viraram um bico, né? Era tudo progressista na altura, mas agora acho que sobraram dois. Os demais foi tudo para a direita. Mas isso é a vida, né? Eu já estou habituada desde que era jovem professor a acontecer isso. Aos 20 e tantos anos todo mundo é progressista. Lá para os 40 já é diferente. Agora, continuo. Bom, a questão financeira é a minha obsessão desde a década de 70. Com a crise de 80, a crise internacional, que nos afetou por 20 anos, continuou. A partir de 80 eu comecei a estudar a questão internacional. Porque a questão financeira internacional é decisiva para o comportamento do capitalismo mundial. Com a globalização financeira, a desregulação dos mercados de capitais e de câmbio, a finança global passou a ser dominante e a dar choques sucessivos nas periferias do sistema. Década de 90 foi quando terminou a desregulação completa, uma alavancagem do sistema bancário americano violentíssima, um endividamento externo e interno americano gigantesco por causa da alavancagem, todo mundo financiando os Estados Unidos e os países em crise. Então você teve, durante a década de 90, que foi o Roaring 90s nos Estados Unidos, uma década gloriosa para a economia americana, né? O outro galinho dizia que it's the economy stupid. O resto do mundo levou muita pancada. O Japão ficou estagnado. Teve uma crise bancária violentíssima. Depois teve as crises cambiais e bancárias do resto da Ásia, depois da Rússia, depois da Turquia, começou a do México, foi em 94, foi que começou, na verdade. Argentina, e finalmente nós em 99. Foi quando nós voltamos ao Fundo Monetário e, aparentemente, já tendo resolvido o equacionamento da dívida externa, voltou à carga, porque o Fernando Henrique fez um montão de bobagens na direção da liberalização financeira. A tal ponto que as privatizações da época, que foram da ordem de 100 e tantos bi, em vez de, com uma dívida interna que não ia a 40, terminou com uma dívida interna de 140, que é uma coisa que a história realmente não registra, mesmo na história brasileira, que já é uma história atrapalhada em matéria financeira. Então essa crise mundial se originou, como era de esperar, nos Estados Unidos, que é o centro principal do século XX, por razões que eu apontei. Agora, ela bateu de uma maneira muito diferenciada, tanto no mundo desenvolvido quanto no mundo em desenvolvimento. No mundo desenvolvido, paradoxalmente, onde bateu menos foi nos Estados Unidos, que tiveram uma queda de produção industrial menor do que a do Japão, do que a da Alemanha, ao contrário da crise de 30. A razão que se explica é porque o governo americano realmente fez, desde o início, uma política anticíclica. Expandiu a liquidez, o FED baixou drasticamente a taxa de juros, tomou títulos falidos, podres do sistema bancário, em crise, que o Tesouro não pode intervir por lei, os bancos, não é? Teria que mudar agora, está no Senado, a regulamentação bancária, que não há maneira de sair. E eles, no auge da crise, em 98, no final do o FED estava com 2 trilhões de dólares de títulos podres em carteira. Quanto é que tem hoje? Não sei, porque eles não, na verdade, não, essa coisa dos títulos podres dos bancos não está resolvida, nem lá, nem na Europa. Ou seja, a crise estrutural do sistema financeiro internacional não está resolvida, continua por resolver.
Nós aqui, bom, a periferia da Europa, sobretudo o leste europeu, foi para o inferno. A periferia dos Estados Unidos, basicamente México, foi para o inferno. Na América Latina, quem menos foi afetado foi a Argentina e a Bolívia, que não têm relações com os Estados Unidos, que praticamente estão à margem do mercado financeiro desde a crise argentina, quer dizer. Nós fomos afetados, mas minimamente, nós ficamos no meio do espectro. Uma coisa mínima, mas não a indústria foi muito afetada. Mas também fizemos uma política anticíclica rigorosa e nós temos uma vantagem. Houve um crédito grande, um aperto de crédito violento, mas nós temos 3 bancos públicos pesados. E isso, evidentemente, é um fator estrutural que faz com que qualquer que seja a natureza da crise financeira brasileira, para financiamento você pode usar os bancos públicos. O que não está podendo, o que não usa é os privados, porque eles não se recusam a dar crédito. E o nosso mercado de capitais é essa brincadeira. Bom, enquanto a taxa de juros brasileira estiver alta do jeito que está, e ela está assim desde a crise da dívida externa lá na década de 70, no final da década de 70, nós não vamos ter mercado de capitais de longo prazo. Você não pode pedir que a Petrobras lance debêntures com uma taxa de juros desta, de curto, quando ela pode tomar recursos lá fora baratos. Claro. E quando não podia lá fora, podia tomar no BNDES. Não vai tomar no mercado. Então, para ter mercado de longo prazo financeiro no Brasil, privado, vai ter que baixar a taxa de juros. A pergunta é, mas por que eles não se interessam? Olha, porque eles se interessam no curto. Para que arriscar ao longo e dilatar os prazos de lançamento dos títulos se podem ganhar uma fortuna a curto? Então, eles estão sempre dizendo que o problema da taxa de juros estar alta é a dívida pública, que é uma mentira. Que a nossa dívida pública, vis-à-vis a dívida pública média do mundo, é insignificante. Sobretudo agora, depois da crise, que todos os países desenvolvidos ficaram com endividamento fiscal selvagem, que não é o nosso caso. Então nós retomamos o crescimento rapidamente, e este ano devemos crescer já 7%, está crescendo o emprego, aliás o desemprego nosso foi mínimo, vis-à-vis o desemprego mundial, não chegou nem a 1%, e houve, mesmo durante a crise, houve um aumento do salário mínimo e aumento dos empregos com carteira. Isso faz parte das políticas públicas do governo Lula, que obviamente acentua a questão social e que sempre insiste no salário mínimo, na incorporação, na sindicalização, na legalização dos trabalhadores, do trabalho. Então isso ajudou muito. De maneira que, do ponto de vista deste ano e do ano que vem, as coisas estão favoráveis. Nós, na verdade, nós estamos chegando a ser a quinta economia do mundo, e tirando a China e a Índia, que obviamente foram afetadas, mas como cresciam desvairadamente, mantiveram uma taxa de crescimento positiva, alta, e voltaram às suas taxas outra vez, tirando as duas, pararem de crescer, o que não é provável, porque o horizonte de crescimento da China, mesmo com os problemas que vêm a ter, é no mínimo 10 anos. Não haverá problema com eles. E logo depois deles, o país que se apresenta mais favorável somos nós. Na verdade, dos BRICS, o único que é mais frágil é a Rússia, porque a estrutura produtiva russa foi muito afetada com a crise da década de 90. Houve uma desindustrialização violenta, no caso do russo. Eles são exportadores basicamente de petróleo e gás. O que é ruim, né? Tipo Venezuela. Viraram a Venezuela armada, quer dizer, eles têm as armas e o petróleo. E o resto não está indo bem nada. Vamos ver se eles se recuperam. Acho que o BRIC foi assim alimentado porque são países grandes, continentais e população grande. Mas só não quer dizer. Olha então o problema que nós temos
a curto prazo. Bom, a curto prazo, meus senhores, o problema é, evidentemente, lembra, salário, não. Desemprego, não. Amplitude do mercado interno continua alta. Bancarização e crédito para as camadas baixas continua. Então, como é óbvio, sempre é a vulnerabilidade externa. E agora não por causa da crise internacional, não é? Que é claro que continua, não é? Mas não é por isso só não, porque houve uma crise gigantesca. E ao contrário das demais crises do passado brasileiro, esta crise foi mansa. Foi muito mais mansa que a crise externa, enfim, que todas as crises passadas. Foi a única crise em que não valeu o provérbio de que quando os Estados Unidos espirram, nós pegamos pneumonia. Foi ao contrário, eles pegaram a pneumonia e nós apenas espirramos. Então, foi uma gripezinha branda. Mas a continuar, e todo mundo tem consciência disso, desde que o ministro da Fazenda, a oposição, todo mundo tem consciência que não pode continuar a valorização cambial. Ora, a valorização cambial se deve em grande medida à taxa de volta. Porque a taxa de volta atrai capital especulativo gigantesco. Nossa bolsa não tem nenhuma explicação, uma bolsa deste tamanho, dado que não é uma bolsa da profundidade da bolsa de Nova York ou mesmo de Tóquio, é que é realmente uma bolsa altamente especulativa. Então entram mais bilhões. Agora com a chamada, com a capitalização da Petrobras, entrava o dinheiro nas tampadas. Mas entra sempre. Isso não é por isso, é por outra razão qualquer. Bom, isso por si só arrebenta com a conta financeira do balanço de pagamentos e sobrevaloriza o câmbio. Ao sobrevalorizar o câmbio, prejudica as exportações de manufaturas, porque as matérias-primas são menos sensíveis ao câmbio, e prejudica sobretudo as importações de manufatura. E é este, do lado das importações, do lado real, é que nós corremos o risco, tendo a China como adversário, totalmente, nós sobrevalorizados ao extremo, eles desvalorizados ao extremo, e ademais sendo os grandes exportadores de manufaturas do mundo hoje em dia, maiores que o Japão inclusive, obviamente nós estamos tramados, porque eles vão acabar nos desindustrializando, é claro, se a gente deixar. Então você tem o perigo chinês que decorre da maior competitividade deles, razão pela qual temos que fazer um esforço tecnológico de aumento de competitividade, e do câmbio deles. Ora, esta última coisa dá para corrigir a curto prazo. E não há nenhuma razão para não baixar o juro, porque todos os juros no mundo hoje, nos países desenvolvidos, estão praticamente negativos. O do Japão ficou negativo mais de uma década, mas a Europa o que está fazendo de besteira é que ela está fazendo um arrojo fiscal. Ela está tendo, como ela não resolva, porque não resolveu. Eles expandiram a liquidez, baixaram os juros, não aconteceu nada, os bancos continuam em crise. Eles resolveram fazer um ajuste fiscal dramático. Ou então eles não crescem. O único país europeu que cresce é a Alemanha, um pouquinho, 2 pontos, porque ela é a maior exportadora da Europa e uma das maiores do mundo. Então está comendo mercado. Está comendo mercados mundiais a favor dela. A China primeiro e a Alemanha depois. Com isto, nós temos realmente que fazer uma campanha sistemática de convencida que no próximo governo, aliás, eu ousaria dizer, ganhe quem ganhe, embora eu espero que ganhe a minha candidata, é evidente, mas ganhe quem ganhe, acho que a questão do juro não vai passar. A despeito do setor financeiro, acha ótimo. E para variar, dizem que a culpa é fiscal. Não é mentira. Nós temos um déficit nominal que é menor que o de Maastricht. E a Europa não está cumprindo Maastricht. Ninguém está cumprindo nada em matéria fiscal, por razões de não